Você conhece esse país por inúmeras qualidades e belezas. Porém, o que vamos tratar no vídeo de hoje é como a Suíça se tornou um país europeu mais seguro para se viver, caso ocorra um caos atômico, por que eles são fissurados em segurança e por que a Suíça sempre foi um país neutro e mudou o seu tom recentemente. Então nos ajude com seu like e inscrição. Pra gente que está começando, bater 15 likes é um grande feito. Então dá uma forcinha aí. Sem mais enrolação, voltamos ao vídeo. A Suíça é um país encantador. Tem uma paisagem montanhosa, grandes lagos e Alpes lindos como poucos países no mundo. Fora suas belezas naturais, o país também é conhecido por sua estabilidade política, uma economia invejável e um povo calmo, pacífico e hospitaleiro, certo? Bem, tudo isso é verdade, mas o seu povo também se destaca por ser extremamente cauteloso. Primeiro de tudo, precisamos entender onde a Suíça está situada. A Suíça é um pequeno país sem acesso ao mar, cercado por Itália, Áustria, Alemanha e França. E se você algum dia teve curiosidade de olhar um mapa dos países da União Europeia, você vai ter visto que a Suíça não faz parte dos integrantes. A Suíça é famosa por ser uma nação neutra. Além de não fazer parte da União Europeia, ela não participa da OTAN e só foi participar dos membros da ONU no ano de 2002. A Suíça se mantém tão neutra que o último conflito em que esteve envolvida já se passou mais de 200 anos, sendo esse no período napoleônico em torno de 1815. Mas a pergunta que fazemos é: como um país rodeado por países muito maiores e com força bélica maior não se envolve em problema algum por mais de 200 anos? Simples, sua geografia. A geografia da Suíça permite que ela tenha barreiras naturais por todo o seu território. Ao sul, na divisa com a Itália, e ao leste, na divisa com a Áustria, temos os Alpes suíços, uma cordilheira gigantesca que cobre a maior parte do território. Já a oeste e norte, as montanhas Jura, em uma extensão menor que os Alpes, mas o suficiente para separar da França. Entre esses dois pontos, na geografia suíça, temos o Grande Vale, onde ficam as principais cidades desse país: Berna, sua capital, Genebra e Zurique. A Suíça teve muitos motivos para se manter alerta, mesmo com sua fama de neutralidade. Exemplos não faltam de países neutros que sofreram ataques. Podemos citar, durante a Segunda Guerra Mundial, a Bélgica, que se manteve neutra, mas ainda foi atacada pela Alemanha devido à sua posição estratégica próxima à França, e em 1940 a própria Suíça estava cercada e ameaçada pelo Terceiro Reich. Essa invasão não ocorreu, mas o medo persiste por anos a fio, durante toda a Guerra Fria e agora com a invasão russa à Ucrânia. Essa invasão, por sinal, fez a Suíça em muitos anos deixar o muro e tomar sanções contra a Rússia, congelando 4 fundos russos e mais de 360 contas de cidadãos russos em seus bancos, incluindo ninguém mais, ninguém menos do que ele, Vladimir Putin. Essas sanções têm peso, já que inúmeros escritórios de empresas russas ficavam em território suíço. Impactou diretamente suas operações. Mas não são apenas os russos que mantêm sua grana lá. Basicamente, o mundo todo deixa seu dinheiro depositado na Suíça. E os motivos são muitos, mas podemos fazer uma lista. Primeiro, segurança. Isso mesmo, Napoleão não conseguiu invadi-la, nem mesmo Adolf e a sua galera tiveram sucesso. Então, deixar sua fortuna lá e parece um bom local. 2. As leis e as regras são estáveis e há segurança jurídica. Quem diria que ter leis duradouras, sem troca de jurisdição, políticas estáveis e processo político com lisura pudesse atrair capital estrangeiro, hein? Terceiro lugar, sigilo absoluto. Até a invasão da Rússia à Ucrânia, os depositantes de dinheiro na Suíça nunca eram revelados, o que atraiu muitos milionários e também pessoas de outras espécies, se é que você me entende. E isso trouxe benefícios também na área econômica. A Suíça se mantém ao longo das décadas sendo lembrada como um dos países mais desenvolvidos e industrializados do mundo, detentora de um dos maiores PIB per capita do mundo, além da 20ª maior economia do mundo. Seus pouco mais de 8 milhões de habitantes usufruem de um país muito estruturado, com ótimas condições macroeconômicas, tais como uma taxa de desemprego que está em torno de 2,3% e uma inflação bem controlada de 1,4% em 2024, bem distante de seus pares na Europa. Ok, entendemos que é um país seguro para se aplicar sua grana, mas o que isso tem a ver com a sua segurança? Bom, nós vimos que várias vezes pela história a Suíça foi ameaçada e essas ameaças fizeram com que o governo suíço fizesse um plano chamado Reduto Nacional, que foi criado para fazer com que qualquer inimigo que olhe o mapa veja a Suíça e pense: não, obrigado, vou deixar a Suíça para depois, e procure algo mais fácil. Por isso, a Suíça faz com que todos os homens tenham treinamento
treinamento militar por 170 dias e após isso eles entram na reserva. Com isso, a Suíça, apesar de ser um pequeno país, tem a capacidade de mobilizar mais de 200 mil homens em pouquíssimo tempo. Estudos estimam que em uma emergência a Suíça consiga mobilizar esse efetivo em menos de 72 horas. Além disso, cada estrutura em seu país, como pontes, rodovias e ferrovias, foram construídas de forma que possam ser explodidas remotamente a fim de impedir o avanço de qualquer inimigo, podendo existir mais de 3 mil pontos que possam ser explodidos no país, inclusive locais próximos a montanhas ou aos Alpes, impedindo dessa forma o avanço de qualquer tropa militar que tente atacar a Suíça. E dentro dessa estratégia, a Suíça tem mais de 26 mil bunkers. Você não ouviu errado, 26 mil bunkers, prontos e em posições fortificadas nos Alpes, preparados para abrigar a população das grandes cidades em caso de algum conflito. Essas fortificações podem variar de posições antitanques ou anti-armas, se camuflando dentre as paisagens ou se disfarçando de casebres e celeiros comuns. Essas posições estão por toda a parte nos Alpes suíços, o que faz a Suíça ser uma grande armadilha para qualquer um que possa tentar invadi-la. Alguns podem pensar que essa postura neutra fez muito sentido durante os anos de conflitos militares do século XX, mas hoje, com todos os seus vizinhos fazendo parte da União Europeia e também da OTAN, qual o sentido da Suíça manter essa postura neutra? Bom, a Suíça vem estudando reduzir o seu efetivo militar e também vem transformando muito dos seus bunkers e posições fortificadas em museus, mas ainda a resposta que podemos dar ao questionamento é a precaução. A Suíça, por décadas, esteve preparada para ataques nucleares dado a sua posição no centro da Europa, talvez sendo hoje o país mais preparado para essa catástrofe, sendo a Suíça o único país do mundo capaz de abrigar toda a sua população em abrigos nucleares. Estudos sugerem que, na verdade, a Suíça seja capaz de abrigar 114% de sua população, ou seja, ela conseguiria abrigar até partes de refugiados em uma hipotética catástrofe. Isso se deve a todas as residências construídas no interior do país após o ano de 1978 serem obrigadas por lei a possuírem um abrigo nuclear capaz de sobreviver a uma explosão de 12 megatons, a uma distância de 700 metros. Em 2006, o governo suíço disse contar com 360 mil abrigos que variam de tamanho, podendo ser dentro de residências, como falamos, ou até mesmo abrigos públicos instalados dentro de túneis que conseguiriam abrigar até mesmo 2.000 pessoas simultâneas. Entretanto, até mesmo o governo suíço admite que poderia fazer mais. Nem todas as regiões estão preparadas da mesma forma. As regiões de Genebra e Basileia precisam melhorar a manutenção em mais de 200 abrigos, ficando o alerta nesse caso. Dessa forma, nem mesmo armas nucleares podem vencer a Suíça. Muitos costumam afirmar que após o inverno nuclear apenas sobreviveriam poucos chefes de estados, as baratas e os cidadãos suíços. Com isso, a Suíça é provavelmente o melhor lugar para se estar durante uma guerra mundial ou um ataque nuclear. Mas gostaria de saber de você. Em um conflito nuclear, você gostaria de estar seguro num bunker suíço ou em terras tupiniquins? Bom, independente da resposta, agradeço sua ajuda e peço que, se de alguma maneira o vídeo te entreteve, nos ajude com seu like e também com sua inscrição. É chato ficar falando, mas sem isso o YouTube não ajuda. Agora, sabe quem está deixando de ser uma nação protagonista e perdendo relevância a cada dia? Na setinha vermelha está aparecendo um vídeo que abordamos o declínio britânico. Clique nele e te espero lá.